Vimos nos vídeos anteriores a definição de vetor, decomposição de vetor e soma vetorial, agora multiplicação. Tem um caso especial, o mais simples, né? De multiplicação, que é multiplicar um escalar com um vetor. Certo? Na realidade, a gente já até fez isso nos vídeos passados, porque quando a gente escreve um vetor do tipo, sei lá, f 10 e chapéu, por exemplo, aqui a gente já está fazendo esse tipo de operação, né? Então a gente já está multiplicando aqui um escalar com um vetor. Só que é um vetor de unitário de módulo igual a 1, por definição. Então, multiplicar um escalar com um vetor é simplesmente multiplicar esse escalar com o módulo do vetor. Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então suponha que eu tenho aqui esse mesmo vetor f, e quanto seria 3f, 3 vezes f. Então estou multiplicando aqui um escalar com um vetor. Isso aqui é 3 vezes 10 vezes o vetor unitário i chapéu. Então isso aqui é 30 i chapéu. Certo? Então esse é um caso especial, um caso simples de multiplicação vetorial, quando você está querendo multiplicar um escalar com um vetor. Graficamente, já que a gente viu nos vídeos passados que a gente pode representar graficamente um vetor por uma flecha, o que significa multiplicar um vetor para um escalar significa mudar o comprimento da flecha. Então, suponha que você tem uma flecha, um vetor, vou chamar agora de A. Está muito grande. Um vetor A, aqui, em qualquer sistema de coordenada. Se você multiplicar isso por 2, você tem um outro vetor isso aqui seria 2A. Então ele tem multiplicar, então, escalar por um vetor não muda a sua orientação, o seu sentido. O vetor unitário desse vetor continua sendo o mesmo. Então vamos supor que aqui seja um vetor unitário. Aqui é o mesmo vetor unitário, mas muda o tamanho dessa seta, né? Então muda o módulo do vetor. Multiplicar um escalar com um vetor só muda o seu módulo. Se esse número que você multiplica o vetor for menor do que 1, ele encolhe o vetor. Então, por exemplo, aqui seria 0,5A. Certo? Então, se esse número aqui for menor do que 1, ele encolhe. Se for maior do que 1, ele aumenta o comprimento, mas não altera a orientação. Então, esse aqui é um caso simples, certo? De um escalar vezes um vetor. E agora, o que acontece quando eu quero multiplicar dois vetores? Então, suponha que eu tenho um vetor aqui, A, e de alguma forma eu quero multiplicar isso com um B. Lembrando que aqui eu tenho duas informações. E aqui eu tenho outras duas informações. Então, quando eu vou multiplicar um vetor com outro vetor, eu estou multiplicando duas informações de um vetor com duas informações de outro. Quais são essas duas informações? É o módulo, a informação numérica, e a orientação, né? O sentido. Então, veja, multiplicação de vetor não é simplesmente multiplicar os seus módulos, certo? E na realidade tem mais de uma maneira de fazer isso. No vídeo passado a gente aprendeu que somar vetor
A soma vetorial deve levar em consideração essas duas informações. O módulo mais orientação. Então, a gente já viu na aula passada que uma soma vetorial deve levar em consideração o módulo e a orientação dos vetores que você está somando. Você pode somar 2, 3, N vetores. Então, você não pode considerar somente o módulo e esquecer da orientação. Isso está errado. Certo? E aqui na multiplicação, também. Então, tanto o módulo como a orientação de cada um dos vetores que a gente vai multiplicar vai influenciar no resultado. Então, eu quero ver aqui, ó, quanto é que é esse aqui? Se eu tenho duas informações de um lado com duas informações de outro, significa dizer que eu posso definir essa multiplicação de mais de uma maneira. A gente vai estudar duas formas de fazer essa multiplicação, certo? Existem outras maneiras, você pode inclusive inventar mais maneiras, mas tem essas duas formas mais usadas, vamos dizer assim, mais conhecidas. Que é o que a gente vai usar aqui. Então, a primeira... Bom, e de forma resumida, vou dizer quais são, depois eu vou explicar cada uma delas. Vou fazer o seguinte. Então, a gente vai definir uma forma de multiplicar essas duas informações com duas informações, ou seja, um vetor com outro vetor, de tal forma que o resultado seja um escalar, ou seja, um número. E vamos definir uma outra forma cuja multiplicação vai ser um outro vetor. Ok? Então, essa forma de fazer a multiplicação entre dois vetores cujo resultado é um escalar se chama produto escalar, e essa forma que leva a um vetor se chama produto vetorial. Então, esses dois são as duas multiplicações vetoriais mais famosas, né, entre vetores. Então, a gente vai ver agora cada uma delas. Produto escalar. Um produto escalar, por definição, é esse aqui. Se eu tenho um vetor A. Bom, primeiro vamos para o formato, qual a simbologia. O produto escalar, ele é representado por um ponto entre os dois vetores. Então, eu preciso criar simbologias diferentes para identificar esse produto. Veja, os dois vetores podem até ser o mesmo. Então, eu posso multiplicar esses vetores de tal forma que me dê um escalar ou de tal forma que me dê um vetor. Então, preciso criar simbologias para que eu identifique, né, para outra pessoa que vá ler, identifique se eu estou me referindo a esse produto ou a esse. Então, preciso de criar símbolos para isso. Certo? E o símbolo usado para o produto escalar é um ponto grosso, né, entre os dois vetores. Quando você vê isso aqui, você já sabe que o resultado é um número, ou seja, um escalar. Então, essa é a formatação, né? Essa é a simbologia, né? Vamos falar sobre a simbologia primeiro, depois eu digo a definição. Enquanto o produto vetorial, a simbologia obviamente que tem que ser diferente, é um x entre os dois vetores. Então, quando você vê isso aqui,
você sabe que a resposta é outro vetor. Certo? Então a gente vai aprender agora que número é esse. Suponho que você conheça A e B, e aí você forma um produto escalar entre esses dois vetores. Que número é esse? Certo? E vamos supor pegar esses mesmos dois vetores. Agora você forma um produto vetorial. Que vetor é esse? Então a gente vai agora para a definição desses dois produtos, certo? Mas essa é a simbologia dos produtos. Um ponto é o produto escalar. E um x é aquele que leva o resultado a um outro vetor. E é um vetor diferente do A e do B, certo? Como a gente vai ver agora. Bom, primeiro, produto escalar, né? Definição de produto escalar. Suponha que eu tenho A e B. Você pode até dizer que isso aqui é um A, módulo, né? Módulo A e A chapéu, e tem um vetor B, que isso aqui é B, B chapéu. E se você quiser representar graficamente, você pode dizer que o A está aqui e o B está aqui, certo? Tem um ângulo entre eles. Eles não precisam nem ser paralelos, nem antiparalelos, nem perpendiculares. Esse ângulo é qualquer. Então, eles podem ser paralelos, podem ser perpendiculares, qualquer ângulo. E a definição, então, do produto escalar entre A e B é o produto dos dois módulos, certo? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então essa é a definição do produto escalar. Isso aqui te dá um número. Então isso é um escalar. Agora vamos entender o que significa isso, certo? Se você olhar para cá, para essa figura, quem é B cosseno θ? B cosseno θ é a projeção de B. Como é que eu faço a projeção de B? Eu traço uma linha reta da ponta de B. Vou fazer de novo aqui. Traço uma linha reta saindo da ponta do vetor B e eles cruzam o A de forma perpendicular. Então, essa distância daqui para cá é a projeção, certo? Você pode escrever assim, projeção de B, do vetor B, em A, no vetor A. E quanto é essa projeção? O módulo dessa projeção, né? O comprimento dessa projeção é exatamente B cosseno de θ, que é esse aqui. Ó. Então, esse produto escalar, o que eu estou fazendo? Eu estou projetando um vetor no outro, aí eu tenho um número, e multiplico pelo módulo daquele vetor que já estava lá embaixo. Certo? Claro que tem uma simetria aí, né? Eu posso, da mesma forma, calcular qual é a projeção de A em B. Então, eu saio aqui desse ponto, da ponta do vetor A, e desse ponto eu crio uma reta que passa pela reta onde o B está de forma perpendicular. Então essa distância daqui para cá, porque ele pode ser maior, menor ou igual ao módulo de B. Ó. Ele não depende do comprimento de B, ele só depende da orientação de B. Então essa distância daqui para cá, inclusive é maior do que B, né, pela figura a gente percebe isso. Isso aqui é a cosseno θ, que é o que? Projeção de A em B. Certo? E, claro,
Se você pegar a projeção de A em B e multiplicar pelo módulo de B, você está escrevendo, ao invés de A, B, cosseno de θ, você está escrevendo B, A, cosseno de θ. O resultado, tanto esse como esse, né, é o produto escalar, certo? Então, a interpretação geométrica desse produto escalar é que você faz uma projeção de um vetor em outro, não interessa qual deles. Você faz uma projeção de um vetor em outro, você tem um número, aí você multiplica pelo módulo do vetor aonde você projetou. Certo? Então pode ser uma projeção de A em B vezes o módulo de B, ou pode ser uma projeção de B em A vezes o módulo de A. O resultado é o mesmo. Então essa é a definição desse produto escalar e o resultado, né, te dá esse número. Então veja que esse número ele depende das duas informações que os dois vetores têm, né? Então, está aqui uma informação de um vetor, uma informação de outra, que é a informação numérica, e o θ depende da orientação entre eles. Claro que se você pegar isso aqui e rotacionar esse conjunto, não sei como é que, vamos ver se eu consigo rotacionar aqui. Aqui eu não consigo rotacionar. Certo? Mas suponha que eu consiga rotacionar isso aqui. O ângulo entre eles se mantém constante, o módulo de A se mantém constante, o módulo de B se mantém constante, então o produto escalar não iria mudar, certo? Mas se você mudar somente a orientação do vetor de um deles e manter o outro, o ângulo θ muda. Né? Lembrando que θ é esse ângulo interno entre eles. Se o θ mudar, aí muda o produto escalar. Ok? Então, essa é a forma mais geral de se escrever o produto escalar, porque aqui você está fazendo o produto escalar independente do sistema de coordenada. Então, a gente não fez nenhuma decomposição do vetor em termos de um sistema de coordenada. Então, essa é a forma mais geral, é a definição do produto escalar. E se agora a gente... como é que a gente poderia fazer o produto escalar decompondo os vetores em um determinado sistema de coordenada, né? Como, por exemplo, um sistema de coordenada cartesiano. Então, suponha que eu tenho um A, é A de x na direção y, mais A de y na direção j, e tenho B também. Eu suponho que eu conheço isso. Certo? Como é que sairia, então, o produto escalar de A com B? Então, A é escrito dessa forma, né? Então, você pode substituir aqui, ó. A de x na direção y, mais A de y na direção j, produto escalar, e agora o B. B de x na direção y, mais B de y na direção j. Né? Lembrando que A de x é a projeção desse vetor no eixo x, o A de y, projeção do vetor A no eixo y, e B de x e B de y, mesma coisa. Muito bem, agora o que eu faço? Eu multiplico esse com esse e esse com esse. Então aqui eu vou ter A de x vezes B de x e escalar I chapéu. I chapéu, escalar I chapéu. Mais A de x, B de y e chapéu, escalar J chapéu, mais agora esse outro. Esse com esse com esse. Então aqui eu vou ter A de y, B de x, J, escalar I, mais A de y, B de y, J, escalar J. Muito bem. Agora,
E eu reconheço o seguinte, ó, eu falei para vocês que, por definição, produto escalar é uma projeção de um vetor em outro. Pela própria fórmula, quando θ é igual a 90 graus, e portanto o cosseno de 90 é igual a zero, o resultado desse produto é zero. Ou seja, se A e B forem perpendiculares, o produto escalar é zero. Certo? O que acontece então? Quem são esses vetores I e J? Certo? São os vetores. Vou desenhar um sistema de coordenada aqui. São os vetores unitários num sistema de coordenadas cartesiano. Por definição, eles formam 90 graus entre si. O que acontece? Se eu fizer o produto escalar entre eles, isso é zero. E não interessa a ordem dessa multiplicação. Os dois é zero. Certo? Muito bem. E outra coisa que eu tiro dessa fórmula, outro caso especial, é quando θ é igual a zero. Quando θ é igual a zero, cosseno de zero é igual a 1. O que significa dizer que A escalar B, é assim que a gente fala, né? A escalar B, se for o produto vetorial, como a gente vai ver ainda, é A vetor B, certo? Então A escalar B é A vezes B vezes 1, que é o cosseno de zero. Então, quando eu tenho dois vetores paralelos, o produto escalar é simplesmente o produto entre os módulos, certo? Um outro caso especial aqui é quando θ é igual a 180, porque o cosseno de 180 é igual a menos 1. E o que significa θ igual a 180? Significa dizer que esses vetores são antiparalelos. Então, quando esses dois vetores são antiparalelos, o número vai ser negativo. Quando esses dois vetores são paralelos, ele é positivo. Na realidade, qualquer valor θ menor do que 90 graus, o produto escalar o cosseno é positivo e, portanto, o produto escalar vai ser positivo. E θ entre maior do que 90, mas menor do que 180, ele vai ser negativo. Certo? Você vê isso pelo valor do cosseno, né? Que dá positivo quando o θ é menor do que 90 graus e maior do que zero, mas é negativo quando ele está entre 90 e 180. Muito bem. Então, eu identifico quem é esse aqui. Ó. Aqui eu estou fazendo a projeção de dois vetores perpendiculares. Isso aqui é zero. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo produto escalar de dois vetores paralelos, porque é I com ele mesmo. Então, I com ele mesmo, certo? É 1 vezes 1, que é o módulo desse, que é 1, o módulo desse, que é 1, vezes cosseno de zero, que é o ângulo entre eles, que é zero. Então, isso é 1. Certo? Então, isso aqui é 1. Mesma coisa para cá. Isso aqui é 1. E aí, esses vetores unitários somem, como tem que subir mesmo, porque a gente quer que esse produto seja um escalar. Então, esses vetores unitários têm que sumir. Então, a gente tem aqui, ó. A resposta vai ser AXBX mais AYBY. E aí é um número, um escalar. Não tem vetor unitário aqui. Não tem nenhum vetor na resposta. Certo?
Veja que também a resposta não tem termos cruzados. O que eu quero dizer com termos cruzados? É a componente de x do A e a componente de x vezes a componente de x do B e a componente y do A vezes a componente y do A. Não tem termos cruzados no sentido não tem a componente de x do A com a componente y do B. Né? Nesse sentido. Então não há esses termos cruzados. Certo? Então, aqui é outra fórmula de se calcular produto escalar. Essa fórmula aqui é mais geral, porque ela não é escrita em termos de um sistema de coordenada. Essa fórmula aqui, ela é escrita para um sistema de coordenada cartesiano bidimensional. Como é que seria em 3 dimensões? Em 3 dimensões, eu vou desenhar aqui as 3 dimensões. Ó. Aqui poderia ser o Z, e aqui o K-chapéu. Certo? Em 3 dimensões, você pode fazer em casa, fica os termos cruzados se cancelam, certo? Os termos cruzados se cancelam, então fica A de x, B de x, mais A de y, B de y, mais A de z, B de z. Então continua não tendo termos cruzados no produto escalar, quando você está decompondo esses vetores, certo? No caso bidimensional, esse termo aqui é zero, como a gente acabou de ver agora. Não existe. Mas se for um vetor em 3 dimensões, certo? Aí você vai ter que considerar esse termo aí. Ok? E aí o produto vetorial, como é que a gente faz? Produto vetorial, como a gente já viu, né? A simbologia é dessa forma. Suponha que eu tenho o mesmo vetor A e o mesmo vetor B, eu quero fazer o produto vetorial entre eles, o símbolo é esse. Certo? Então eu sei que a resposta aqui vai ser um vetor, que não é igual nem a A nem a B, é um terceiro vetor. Ok? Como é a definição? A definição é a seguinte, ó. É A, módulo de A, B, que é o módulo do vetor B, seno de θ, que é o ângulo entre esses dois vetores. Veja, isso aqui é um número. Certo? Então, tá faltando alguma coisa, né? Porque eu falei para vocês que a resposta é um vetor, então tá faltando o vetor unitário aqui. Então, vou chamar esse vetor unitário de n chapéu. Certo? Então, n chapéu, existe uma regra chamada regra da mão direita, que eu vou ver com vocês agora. Regra da mão direita, para a gente descobrir esse vetor unitário, pelo menos a orientação desse vetor unitário, n chapéu. Então está aqui um vetor. Está aqui o vetor. O módulo dele e o vetor unitário. Essa é a resposta desse produto vetorial. Claro que depende do módulo de A, do módulo de B e da orientação de A e da orientação de B. Lembrando que a gente está multiplicando duas entidades matemáticas com duas informações. Então, essas duas informações vão ser relevantes para a resposta, né? Tanto para o produto escalar como para o produto vetorial. Muito bem, agora da regra da mão direita, vou fazer o seguinte. Eu já tinha entrado aqui na Wikipedia do produto vetorial, certo? E eu vou pegar essa figura aqui. Copiar.
Você vê, a figura, ela ensina você a usar essa mão direita, ok? Então você usa, obviamente, sua mão direita. Você basicamente usa 3 dedos: o polegar, o indicador, o dedo médio. Recolhe esses 2 dedos, certo? E você vai fazer o seguinte: você vai esticar esses dedos de tal forma que eles tentando formar 90 graus entre eles. Né? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Você tenta formar aqui 90 graus e aqui também, certo? No produto escalar, a ordem não é importante, a gente viu isso, certo? Tá aqui, ó. I com J, J com I, isso não é importante. Aqui é, certo? Inclusive, A vetor B é diferente de B vetor A. Então aqui você tem que prestar atenção quem é o primeiro vetor nessa multiplicação, certo? Nesse caso aqui, ó, da figura, A vetor B. Ó. Então você coloca o seu indicador na direção do primeiro vetor que aparece aqui no produto e o dedo médio na direção do segundo. Na verdade aqui não precisa ser 90 graus não, né? Aqui é o ângulo θ entre eles, certo? Mas aqui precisa sim. Muito bem. Quando você faz isso, bota o indicador na direção de A, o dedo médio na direção de B, o polegar esticado, aqui te dá o N chapéu, que é o que eu estou chamando aqui de N chapéu, é a direção do vetor unitário do produto vetorial. Certo? Tem uma outra figura que eu vou pegar aqui. Aqui eu estou no livro, né, do Halliday. Estou no livro do Halliday. Estou no capítulo de vetores. Ele ensina a fazer essa regra da mão direita um pouco diferente, certo? Mas o resultado é o mesmo. Então suponha, aqui eu não consigo fazer zoom nem riscar por cima. Mas vamos olhar para essa figura à esquerda. Você tem um vetor A e um B. Então aqui, nessa regra, que é também chamada regra da mão direita, só que você usa a mão de forma diferente, você junta os 4 dedos da sua mão, estica o polegar, formando 90 graus com o indicador, aponta os 4 dedos com a palma esticada, né, na direção do primeiro vetor A e fecha a sua mão, como se estivesse apertando uma chave de fenda, ao longo do ângulo θ, do ângulo entre eles, do menor ângulo entre os 2 vetores. Então fecha os 4 dedos da sua mão, fecha a sua mão na direção do vetor B, que é o segundo vetor. Certo? Então, com o polegar esticado, vai te dar o sentido do produto vetorial entre A e B. Se você fizer B com A, você vai ter que colocar o seu polegar para baixo, para primeiro colocar sua mão coincidindo com o vetor B e fechar na direção de A, para ir ao longo do menor ângulo entre eles. Aí nesse caso, se for B com A, B vetor A, o polegar tem que ser para baixo. Ou seja, eu falei aqui para vocês. Tá. Falei para vocês que A vetor B é diferente de B vetor A, mas agora eu vou te dar exatamente o quão diferente. Um é menos o outro. Então, A vetor B é igual a menos B vetor A. O módulo é igual. O módulo desse produto aqui é igual ao módulo desse produto aqui. O que muda é a direção do vetor unitário. Um é oposto ao outro. Certo? Então veja que enquanto o produto escalar de A com B, que isso aqui é igual a B com A, porque o produto escalar
você pode inverter essa ordem e ter o mesmo resultado. Isso aqui é AB cosseno θ. O produto vetorial o símbolo é diferente, né, que tem um x, vai ser igual a AB seno de θ, N chapéu, aqui não tem vetor, porque é um escalar, não tem produto vetor unitário, e isso aqui é menos B vetor A, certo? Então, o único trabalho que dá no produto vetorial é descobrir isso aqui, ó. Porque isso aqui, bom, se você supondo que você conhece A, B e o θ, né? Se você conhecer quem é o A, o B e o ângulo entre eles, isso e isso é fácil obter, certo? Você só precisa se acostumar a usar essa regra da mão direita para descobrir qual é a direção desse vetor. E veja, esse vetor ele é, certo? Talvez nessa figura aqui fique mais claro, mas esse vetor, vamos botar lá, esse vetor ele é perpendicular ao plano, certo? Onde A e B estão, né? Um plano onde o vetor A e B, certo? Estão. Ou seja, dado dois vetores, vou botar assim, ó, A e B, você consegue definir um plano onde esses dois vetores estão, certo? O produto vetorial é perpendicular. Então, se isso aqui tiver, esses dois vetores que eu acabei de desenhar estão na tela, certo? Como se fosse nesse papel aí, o produto vetorial deles é um terceiro vetor que é perpendicular a essa tela, a esse papel. Eles podem estar, mas perpendicular a essa tela tem duas opções, ou saindo ou entrando, né? Quem vai dizer isso é a regra da mão direita, certo? Então, fazer esse produto, supondo que você conheça A, B e θ, o mais trabalhoso é usar a regra da mão direita, mas com o tempo isso fica bem simples, né? Okay? Então, essa forma aqui do produto escalar e essa forma do produto escalar são as definições mais gerais, né? Como a gente viu, essa aqui é a definição geral do produto escalar, porque ela é definida dessa forma, independente de qualquer sistema de coordenada. E aqui também. Essa definição do produto vetorial é definida dessa forma, independente do sistema de coordenada. E da mesma forma que a gente fez o produto escalar para um determinado sistema de coordenada, que foi o cartesiano, a gente vai fazer agora como é que fica o produto vetorial para o sistema cartesiano, decompondo esses vetores. Certo? Então, suponha... Antes disso, certo? Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar um sistema de coordenada. Como eu falei para vocês antes, você tanto pode escolher esse aqui o x, esse aqui o y e esse aqui o z, certo? Como você pode rotacionar, e esse aqui é x, esse aqui é y e esse aqui é z. Também é muito comum encontrar dessa forma, mas o sistema é o mesmo porque a posição relativa dos três vetores unitários continua sendo a mesma. Então esse aqui seria o I chapéu, J chapéu, K chapéu. Certo? Muito bem. A gente já aprendeu a fazer o produto escalar desses vetores unitários. Certo? Então, basicamente é o seguinte. I escalar J é zero, assim como J escalar I, certo? Mesma coisa com
K, 0, porque eles são perpendiculares, então produto escalar de dois vetores perpendiculares, sendo vetor unitário ou não, produto escalar de dois vetores perpendiculares é 0, porque não tem projeção um no outro, e a mesma coisa aqui. Então aqui produto escalar entre eles, e falta agora ele com ele mesmo, né? Então tem a continuação aqui do produto escalar, que é unitário, certo? Então, produto escalar de um vetor unitário com ele mesmo é igual a 1. Um vetor unitário com um perpendicular a ele é 0. Muito bem. E o produto vetorial? Então, como é que eu calculo, por exemplo, I vetor J? Ou então, J vetor I. E assim sucessivamente, usando a regra da mão direita. Certo? Então, eu vou colocar a resposta aqui, mas você vai... você pode usar essa figura. Certo? Vou fazer o primeiro aqui para vocês. Suponha que esse aqui, eu quero I vetor J. Então, aqui é o I, aqui é o J, certo? Quando você colocar o seu indicador na direção I e o dedo médio na direção J e esticar o polegar, nessa figura aí, você vai ver que o polegar vai apontar para o K. Então, esse aqui é K. O de baixo é o oposto do de cima, então é menos K, ó, porque eu inverti a ordem do produto vetorial. Ó. Porque isso aqui é exatamente, como eu já falei antes, menos I vetor K. Então, isso aqui é menos K. Certo? Vamos ver agora I vetor K. I vetor K é menos J. E o contrário disso, K vetor I é J chapéu. E agora, JK, J vetor K. Quem é J vetor K é o próprio I, certo? E K vetor J é menos I. Então tá aqui as identidades, certo? E se eu fizer ele com ele mesmo? Se eu fizer ele com ele mesmo, por exemplo, I vetor I, quanto é que dá? Deixa eu fazer assim. Vou botar outra cor. I vetor I, dá quanto? Só lembrar dessa regra aqui, ó. I vetor I, ou um vetor, produto vetorial com ele mesmo, o ângulo entre eles é zero, porque é o mesmo vetor. Então são dois vetores paralelos. Sendo de zero é zero. Então não interessa que vetor é esse, produto vetorial de um vetor com ele mesmo é sempre zero. Certo? Então esse produto, essa regra da mão direita tem que ficar claro para vocês não precisarem decorar essas relações. Você, de cabeça, com o tempo, isso vai surgir com o tempo. Com o tempo vai ficar claro, né? Bom, sabendo essas produto escalar e produto vetorial desses vetores unitários, agora vamos fazer o produto vetorial de dois vetores quaisquer, decompondo esses vetores, certo? Então, esses dois vetores, se esses dois vetores estiverem em duas dimensões, o A, por exemplo, é escrito dessa forma, e o B dessa forma, certo? Se tiver uma terceira dimensão, você pode incluir aqui, ó. Certo? Se tiver em duas dimensões, você está dizendo que isso aqui é zero. Certo? Se você fizer isso aqui zero, ou se você disser que esse valor aqui é zero, você está dizendo que só existe isso. Ou seja, você está dizendo que o vetor está num plano, está
um sistema bidimensional. Mas ele não precisa ser zero, né? Então vamos fazer assim com os três, ó. Com os três termos. Então como é que a gente faz isso aqui? Ó? A gente reescreve isso. Onde o A é AX, I mais AY, J mais AZ, K, vetor BX, I mais BY, J mais BZK. E aí sai distribuindo essa multiplicação. Então eu vou fazer aqui. Fica AX, BX e vetor I, que a gente já sabe que é zero, certo? Mas depois eu cancelo depois, certo? Mais AX, BY e vetor J, que a gente viu no slide anterior também. Mais AX, BZ e vetor K. Então foi o que eu fiz aqui, certo? Eu multipliquei esse com esse, esse com esse e esse com esse. Certo? Agora tem que fazer os outros. Então, esse com esse, esse com esse e esse com esse, ó. Certo? Então vai ser AY BX J vetor I mais AY PY J vetor J mais AY BZ K vetor, desculpa, é J vetor K. Ok? E agora, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Certo? Então fica mais AZ BX K vetor I mais AZ BY K vetor J mais AZ BZ K vetor K. Primeira coisa aqui que a gente identifica é que isso aqui é zero, esse é zero, esse é zero. Certo? Depois, I vetor J. A gente aprendeu aqui no slide passado. I vetor J é o K. Então aqui é K. Certo? E bem aqui tem o J vetor I. Aqui é menos K. Ok? Aqui tem I vetor K. Então quem é I vetor K nesse slide? Menos J. E deve ter K vetor I em algum canto aqui. Então esse aqui é J. Certo? E aqui J vetor K. J vetor K é o I. E esse outro que sobrou aqui é menos I. Certo? Então tem dois termos com I chapéu, dois termos com J chapéu e dois termos com K chapéu. Certo? Então vamos escrever aqui, ó. Vamos atrás do I chapéu primeiro, né? O I chapéu tem esse e esse. Então é AYBZ AYBZ na direção I e o outro na direção menos I, então fica negativo, fica AZBY, que é esse aqui, isso aqui na direção de I, mais o de J, esse, AZBX, cadê o outro J? Aqui, AXBZ, quem é o negativo? Menos AXBZ.
z na direção de j, mais esse aqui na direção de k, ax by, menos o que está na direção de menos k, que é esse, ax by, direção de k, certo? Então veja, se esses dois vetores, ou um deles, né, tiverem em duas dimensões, por exemplo, se o A tiver em duas dimensões, o BZ dele é zero. Significa dizer que, não, AZ, né? Se for o A não tem AZ, aqui AZ aparece aqui e aqui AZ aparece aqui, certo? Então seria zero. Se o vetor B também está em duas dimensões, não tem a componente Z, então ele sumeria aqui, ficaria zero aqui e aqui também, né? Então aqui eu estou escrevendo já de uma forma bem geral em três dimensões. Bom, a maneira fácil, ou pelo menos mais fácil, de você obter esse resultado, certo? É que isso aqui, ele é matematicamente igual, ou seja, produto vetorial entre dois vetores, ele é o determinante, certo? Matriz, o determinante de uma matriz. Qual é essa matriz? Você coloca na primeira linha uma matriz 3x3, certo? Onde na primeira linha são os três vetores unitários, então é I, J e K. Aí a segunda linha aqui e a terceira linha aqui, certo? A segunda linha diz respeito ao primeiro vetor aqui, que são as componentes AX, AY, AZ. E aqui na terceira linha e última, as componentes desse vetor, o segundo vetor, que é BX, BY, BZ, certo? Então se você fizer o determinante, isso aqui é exatamente igual a determinante dessa matriz. Ok? Então, assim, você pode fazer a multiplicação como eu fiz aqui, saindo distribuindo a multiplicação termo a termo, ou você pode aplicar o determinante, certo? O determinante talvez seja mais rápido. Mas o resultado é o mesmo que esse aqui. Mas como eu falei, se esses vetores... Assim, a gente tem muito termo aqui, né? São três componentes de cada vetor. Mas porque eu estou considerando os dois vetores no espaço tridimensional. Se eles forem presos a um plano, os dois vetores, certo? Eu vou ter duas componentes para cada vetor, então isso se torna mais simples. Então, aqui de forma resumida, para terminar o vídeo não ficar longo, a gente viu multiplicação de vetores. Claro que a gente viu o primeiro foi o mais simples, que é simplesmente multiplicar um escalar com um vetor. Você não muda a orientação desse vetor, você só altera o módulo desse vetor, você aumenta a flecha ou diminui a flecha. Mas quando você multiplica dois vetores, aí tem várias formas de você fazer isso. A gente viu aqui duas formas, que são as duas formas mais famosas, mais conhecidas, né? Primeira forma é quando você faz esse produto de tal forma que o resultado seja um número, seja um escalar. E a segunda forma é quando você faz esse produto de uma tal forma que o resultado seja um vetor. Certo? Então, produto escalar. Cadê a definição? Aqui eu coloquei as duas definições. Faltou um B aqui. Apaguei. Então, aqui uma definição do produto vetorial e definição do produto escalar.
escalar depende do cosseno do ângulo entre os dois vetores. O produto vetorial depende do seno do ângulo entre os dois vetores, mas aparece um vetor unitário aqui, já que a resposta é um vetor, certo? E esse vetor unitário que aparece aqui nessa resposta, ele é perpendicular tanto a esse vetor quanto a esse. Por quê? Porque ele é perpendicular ao plano que define o A e B, os dois vetores. Então significa que o N chapéu ele é perpendicular tanto a A quanto a B ao mesmo tempo. Significa dizer, então, que N é perpendicular ao plano onde A e B estão, certo? Mas aí você precisa da regra da mão direita para descobrir em qual sentido, né? Aqui a gente viu a produto escalar e o produto vetorial dos vetores unitários dos sistemas cartesiano e JK. Então isso aqui é muito usado, é bom que vocês exercitem essas relações, certo? E aqui a gente abriu as contas do caso do produto vetorial decompondo esses vetores em um sistema de coordenadas cartesiano tridimensional. E no final das contas a gente chegou numa relação que aí... bom, eu não fiz o determinante, mas se você fizer o determinante aqui, ele é exatamente essa equação de cima. Ok?